Fala, meu lindo, minha linda. Começamos. Eu tenho certeza que essa palavra o Senhor Jesus vai falar com você. Abre o coração, prepare o caminho para que tudo aquilo que Deus tem para você alcance o teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, bebê, curte. Por que curtir o vídeo? Porque o YouTube, ele não sabe o que está rolando aqui. Quando todo mundo curte, ele fala: nossa, que é isso, hein? É importante, vamos mandar para mais gente. E aí mais gente assiste a mensagem. Quanto mais pessoas assistirem, melhor. Quanto mais longe a palavra for, melhor. Então curte, comenta, compartilha, manda para os grupos de família, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho! Ele tá pegando o sininho? O sininho, tá pegando o sininho? Pega o sininho. Obrigado, o sininho. O que é o sininho? O sininho é um sininho. Para você não esquecer, porque toda semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há quase 5 anos, tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Então se inscreve e bora pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 22, diz o seguinte: e ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos nessa terra. Eu vou pular alguns versículos, vou para o 27. Isaque lhes disse: por que vocês estão vindo, visto que vocês me odeiam? Ele está falando isso para Abimeleque. Aí o texto continua: e eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocaremos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos em paz, tu és agora bendito do Senhor. E ele lhes disse: fez um banquete, e comeram e beberam. Se levantaram cedo de manhã, juraram um ao outro, e Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. Essa é uma história que muitos de nós conhecemos. Muitos de nós já vimos algumas vezes isso. A história de Abraão, depois a história de Isaque, tudo o que aconteceu, tudo o que se passou. Agora, isso aqui é o final de uma história de um garoto que está assumindo o legado do seu pai e que está sendo perseguido. O poço que ele escava, alguém entulha. Aquilo que ele faz, alguém destrói. Então, a história de Isaque, o início dela, é marcado por perseverança. E a palavra perseverança, ela é necessária demais no nosso tempo. Por mais que nós pensamos saber o que significa perseverar, nós somos uma geração que menos tem paciência para viver o que verdadeiramente significa perseverança. Sabe, eu dei um Google hoje, porque eu estava muito enclausurado dentro de uma realidade bíblica e de algo que Deus moveu no meu coração por essas semanas. E eu coloquei no Google: o que significa perseverança? E a primeira palavra sinônimo é insistir. Insistir. Ou seja, eu sei que a gente já conecta logo com a palavra esperançar, que é esperar. Mas a palavra que apareceu de primeira foi insistir. Insistir, bater, 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 insistir, esperar. E aquilo de verdade constrangeu um pouco o meu coração, porque eu sei o que é a minha geração, eu sei quem eu sou, eu sei como nós agimos, e nós somos a geração mais impaciente que o mundo já viu, porque para nós tudo virou muito mais fácil e rápido do que, por exemplo, para a geração anterior.
Eu tenho 32 anos de idade. E eu, ou seja, nasci em 90. E na minha época, não sei se tem gente aqui da minha idade, mas na minha época, a internet ela foi um advento, mas que eu fui usar com 14, 15 anos. Com 14, 15 anos eu usava internet. Só que a internet da minha época não é igual à internet de agora. De agora você acessa o Google e o Google faz assim. Irmão, na minha época era depois da meia-noite. Porque só pobre sabe o que eu estou falando. Depois da meia-noite você colocava o discador eu me lembro o número do discador que eu usava, o POP 30258300. Porque eu lembro disso, não sei, devo ter algum problema. Mas eu usei tanto isso. E a minha mãe, irmão, tinha uma guerra comigo, porque ela falava, por que depois de meia-noite? Eu falei, mãe, porque se eu entrar antes, a senhora vai pagar uma conta assustadora. Depois da meia-noite era só o pulso que você pagava. Bom, aí era assim que funcionava. Você colocava o site, ia, tomava uma água, casava alguém, não sei, fazia alguma coisa. E aí quando você voltava, talvez o site já estaria aberto. Então nós acostumamos a geração anterior, ou a geração que agora está tendo os filhos que estão totalmente diferentes, a esperar. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi acelerando tudo. Então a internet demorava, agora é muito mais rápido. Antes a gente pedia táxi no telefone e atendia uma pessoa muito ranzinza do outro lado que não queria te buscar, e você se humilhava dizendo, pelo amor de Jesus, me busca. Hoje não, você coloca no telefone, e aí se um não quer, outro aceita. Se o outro não aceitar, outro quer, vem, te busca, te oferece água, bala, e é só felicidade e alegria. Tudo foi ficando mais rápido. A internet para os nossos filhos, a internet para nós, a vida acelerou. Agora só tem uma coisa que nunca vai acelerar: a vida. A gente acelera em cima da vida, mas a vida não acelera. A nossa idade ainda demora 1 ano para passar. As coisas da nossa vida, os processos de Deus ainda demoram. O kairos de Deus, ou seja, não respeita o cronos, é o kairos, é o tempo perfeito. E a gente está olhando para a vida querendo que aquilo seja a internet. A gente fica tão agoniado que se o Google demorar mais de 2 segundos, a gente faz o telefone assim, ó. Ah, que porcaria! Ou seja, a gente perdeu a habilidade de perseverar naquilo que Deus deu para nós. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as vezes que nós desistimos de algo que Deus colocou nas nossas mãos, os nossos olhos deixam de ver aquilo que era a promessa do Senhor sobre a nossa história. Muitos de nós vivemos vidas medíocres porque fugimos do sobrenatural e do extraordinário que Deus tinha para nós, mas porque a gente não quis, porque a gente não soube esperar, a gente nunca vai viver, nunca viveu, ficou para trás. E um dia eu ouvi que a melhor oportunidade não é aquela que se passou, é aquela que você agarra, é aquela que você abraça. Então agora, quando eu olho para tudo isso, eu olho para o texto de Isaac. Olha que interessante, Isaac já tem herança, Isaac já é próspero. E agora a Bíblia diz que Isaac cava um poço. Quando ele cava o poço para ter água, porque ele foi expulso de Gerar, porque já estava muito grande, muito rico. Quando ele é expulso, ele cava um poço. Bom, ele cava o poço, os pastores de Gerar invocam com aquilo, e o que eles fazem? Vão lá e entulham um poço. O poço tinha água, e alguém vai lá e destrói o poço. Bom, Isaac não desiste. Isaac ai, que alegria! Isaac não desiste. Isaac... Então a gente já começa a entender que o antônimo de perseverar é desistir. Eu não quero entender talvez de maneira errada, mas para mim não faz sentido desistir. Para mim faz sentido uma palavra: perseverar, insistir, aguentar, não ir embora, não virar as costas. Nós estamos num cenário do país agora onde muita gente está virando as costas para o Brasil porque se decepcionou. Não era para eu estar falando isso, mas eu preciso. Meu lindo, deixa eu falar algo para você. Deus independe de geografia, Deus independe de política, Deus independe de cenário, Deus independe de tudo para fazer aquilo que Ele deseja na sua história. Não é a geografia que te muda, é você que transforma a geografia. Não é, sabe, entenda isso, esqueça o caos e comece a observar aonde Deus te colocou. O cenário pode não ser lógico, a terra pode não ser a melhor, mas se Deus mandou você ficar, fique, porque aonde você estiver, as mãos do Senhor estarão com você. Se a ordem de Jesus é ficar,
Eu recebi uma mensagem de um amigo meu essa semana, desesperado. Eu falei: meu lindo, pelo amor de Jesus, você viveu os últimos 4 anos baseado em quem? Sabe, a desistência meio que está virando comum, porque parece que sempre tem um plano B. Lindo, Deus não trabalha com plano B, Deus trabalha com um plano só, do início ao fim. Você corre para o plano B, Ele diz: vem para cá, converge a rota, volta para o caminho. Você vai fugir todas as vezes, Deus vai te trazer para o mesmo lugar sempre. É novo, nunca será novo, sempre foi o mesmo. Deus não muda, Deus permanece igual. Há gente que vive tentando dar tiro para tudo quanto é lado. Então a palavra é: insista. O Isaac insistiu, abriu outro poço. E quando abriu outro poço, a Bíblia diz que aconteceu algo. Entulharam de novo. Poxa vida, entulharam de novo. Eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes a gente não quer fazer inimigo. Aí fala assim: nossa, deixa. A Jéssica sempre vai falar mal de mim, porque se tudo vira contra, eu vou desistir, eu vou embora dessa empresa, eu vou embora desse casamento que parece que nunca dá certo. Eu vou abandonar os sonhos que Deus tem para mim, porque para mim parece que nunca vai acontecer. Eu vou abrir mão, eu vou embora, eu vou vazar disso aqui, porque parece que nada dá certo. Isaac não fez isso. Isaac falou assim: o quê? Entulharam o poço de novo? Pô, vamos achar outro lugar. E sabe qual que é a loucura aqui? Não sei se você já cavou um poço. Eu nunca. Pensou que sim, né? Mas eu conheço gente que trabalha com isso. Você sabia que não é tão fácil achar água? Não é simples assim: cavou um buraquinho, água. Não, bebê, isso aí é a Disney que funciona assim. Vida real não é todo lugar que tem água, não é todo lugar que tu consegue alcançar um lençol freático, não é qualquer lugar. Agora perceba que Isaac, aonde ele fura, tem água. Aonde ele coloca a mão, a água aparece. O problema é, a água aparece, mas os inimigos ainda estão olhando para ele. E aonde o poço vinga, eles destroem. Até que chega um momento que a Bíblia diz que Isaac perseverou e cavou mais um poço. E agora você vai ficar apaixonado por isso, porque tem uma coisa que acontece à sua volta quando você persevera. Quando você resiste ao tempo, os inimigos desistem de você. Não. Eu vou falar de novo. Se você perseverar, se você não desistir, se você permanecer aonde Deus te colocou, os teus inimigos irão desistir de você. A perseverança resiste ao tempo, o propósito resiste ao tempo, a graça de Deus resiste ao tempo e dura para sempre. Agora os inimigos têm prazos contados. Quando você resiste ao tempo, saiba, os teus inimigos não irão resistir. Eles irão embora um a um, porque os olhos, ou o que os olhos deles virem, vai cansá-los, porque é difícil bater em quem não desiste. Ele continua no mesmo lugar, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele continua cavando o poço, ele continua colocando a mão no arado, ele não vai embora, ele está de dia, de tarde, de noite. E é isso, meu lindo. Eu quero que você entenda que o que Deus quer é que você não desista. Entendeu? O que Deus quer é que você não desista. Diferente dos teus inimigos, que clamam pela tua desistência, torcem para que você desista. E no fim é você que decide quem vence. Se é o que Deus deseja ou se o que os teus inimigos querem. Eu não sei você, bebê, mas eu não quero ver inimigo meu sorrir à minha volta. Eu quero que eles cansem, eu quero que eles passem raiva comigo, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa sobre mim do que estão dizendo a meu respeito. O eterno é mais poderoso do que o externo. Consegue entender isso? A palavra da eternidade é muito mais poderoso do que está acontecendo à nossa volta. O Isaac cavou de novo. Quando veio água, os inimigos falam assim: não.
Que saco, tem água de novo. Tem água de novo. O que esse rapaz, onde ele coloca a mão, tem água. É que o segredo não é a mão do rapaz. O segredo é quem colocou ele naquele lugar. Você entende? Agora, tem um problema. É difícil perseverar em um lugar onde muita gente se perdeu. É difícil perseverar em uma área onde muita gente já foi derrotado. Eu preciso ser sincero. Quando você fala de perseverar no casamento para alguém, é mais difícil se essa pessoa já viu os pais fracassarem nessa área, porque ele já tem um caminho de saída. Para quem faliu, viu os pais falirem, é difícil pedir para que ele persevere, porque ele já sabe o que é desistir, mas nunca viu o resultado de perseverar. Essa é uma das séries mais provocativas para mim, por conta dos tempos que nós estamos vivendo. Talvez é a mais profética de toda a nossa história, porque nunca nos foi tão exigido a palavra perseverar. Porque tudo à nossa volta conspira contra a gente. Tudo à nossa volta é para desestimular a injustiça, a corrupção, as guerras, as doenças. Observa, a gente saiu de um ano onde teve pandemia. Nós saímos de um ano onde iniciou uma guerra no outro lado do mundo e está todo mundo morrendo de medo aqui. Nós saímos de uma eleição onde o Brasil ficou dividido, onde famílias foram destruídas por conta de 2 candidatos. Observa, e para acabar com tudo, a gente perdeu o Hexa. E nós estava tudo assim, oh meu Deus, pelo menos isso, Jesus, porque eu não aguento mais. E aí, é isso aí. É só treta, é só confusão. E aí a série é boas notícias. Aí a pessoa tá assim, boa notícia da onde? Boa notícia, me conta uma boa notícia que eu não tô acreditando em mais nada. Ô lindo, eu vou te dizer a receita da boa notícia. Só verá aquele que perseverar. Insistir, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que perseverar até o fim. Olha como a Bíblia fala de perseverança milhares de vezes. Então, agora, compreende o resto da história. O resto da história é o perseguidor, o que expulsou, desistiu de quem perseverou e foi atrás para fazer as pazes. Porque eu vou dizer, lindo, é irritante alguém que não desiste no caos. O Abimeleque foi lá no Isaac e falou, ô meu lindo, tudo bom? Tudo certo. Bom dia, boa tarde. Olha, a gente já viu que tu é uma pessoa bem difícil, que a gente não vai conseguir te parar. Ou é tão bom ouvir uma coisa dessa, quando a adversidade nos encontra e diz, olha, estou desistindo de você. Quando as nossas frustrações nos encontram e dizem, eu estou desistindo de você, porque você é insuportável, você não para, você continua. Bom, o Abimeleque está lá para representar tudo isso. Olha assim, eu vou fazer as pazes. Eu juro que eu não te incomodo mais, mas a gente está morrendo de medo que tu vai se vingar. Aí o Isaac falou, relaxa, senta, vamos comer um negocinho. Todo mundo comeu, dormiram naquele lugar e na noite anterior fizeram o juramento e se despediram em paz. E assim é o final de uma história que representa o início de verdade da história de Isaac. Eu quero declarar algo sobre nós, declarar algo sobre nosso 2023 que nós estamos começando de viver. Até porque vocês têm que saber que nós já estamos em 2023. Vocês já estão lá junto comigo, porque essa mensagem... Nós criamos uma máquina do tempo aqui dentro. Nós já estamos em 2023. Então a pessoa já dá feliz ano novo para ela. Assim, olha, feliz ano novo atrasado, nós já estamos lá.
Porque quando as pessoas verem, nós já vamos ter 2023 avançado. Agora, eu quero declarar algo sobre você. Talvez, enquanto você ouve essa palavra, você consegue enxergar o cenário que você está. E talvez o cenário que você se encontra é naquele deserto da vida, onde as aflições e as angústias continuam perseguindo você. E o maior desejo que você sente no teu coração é desistir de tudo isso de uma vez. Desistir do casamento que está dando problema, da carreira que parece que nunca vai dar certo, dos sonhos que parece que fogem de você. Então eu quero declarar algo. Desistir não vai ser a tua realidade. Perseverar sim. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Não abandone aquilo que Deus ainda não abandonou e não irá abandonar. Se for uma promessa que está na tua frente, persevere, porque toda a promessa, quando derramada pelo Senhor Jesus, um dia, se você não desistir e perseverar, será a tua realidade. Oh, lindo, vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir do que Deus tem. Vale a pena passar provação pela promessa. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser caluniado. Vale a pena ser, motivo de chacota para alguns. Vale a pena, eu estou dizendo para você, vale muito a pena. Vale a pena não desistir do teu casamento. Vale a pena não desistir do que Deus colocou sobre a tua vida. Vale a pena. Eu só estou dizendo isso para você porque muitas coisas que tive vontade de desistir lá atrás e não desisti, hoje são a minha maior alegria, são a maior razão do meu sorriso. E eu estar aqui hoje é porque no dia que deu vontade de desistir, para a glória de Jesus, eu perseverei. Vocês não são senão o fruto de perseverança nos meus olhos. Valeu a pena. Fala para quem está pertinho de você, vai valer a pena. Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós não iremos desistir do que o Senhor jamais desistiu. Os teus planos irão acontecer, os teus sonhos irão ser a nossa realidade. Por mais que tudo à nossa volta bata, diga o contrário, não importa. O que importa é a tua palavra que é eterna. Jesus, nós te amamos e nós não iremos arredar o pé. Lembra, eu não vou te deixar sair enquanto eu não receber a minha bênção. Eu vou te segurar. Jesus, eu quero ser, eu quero viver, eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero ser o teu filho amado que caminha perto de ti. Eu quero estar do teu lado sempre, Jesus. E se isso me custar, eu pagarei o preço para ver. Mas desistir não irá acontecer. Em nome de Jesus.